Em nome da Exsocial, queremos dar as boas-vindas ao Reinaldo Nascimento, nosso palestrante de hoje. Ele é terapeuta social, educador físico e psicopedagogo. Ele é cofundador da Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil. É membro e coordenador pedagógico das intervenções do time internacional. Em 2012, esteve no Quênia, trabalhando num abrigo para 80 mil refugiados. Em 2013, esteve nas Filipinas e no Líbano. Em 2014, esteve na faixa de Gaza. Em 2015, esteve no Nepal e na França. Em 2016, esteve no Equador. Em 2017, esteve no México e em Janaúba, Minas Gerais. Em 2018, esteve na Queimada da Califórnia, nos Estados Unidos. E em 2019, esteve em Moçambique e em Brumadinho. Esteve também no Iraque em 2014, 2015, 2016 e 2017. Reinaldo também trabalha na formação de educadores no Brasil, Colômbia, México, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Espanha, Portugal e Iraque. E o tema de hoje que ele vai nos apresentar, vai nos presentear, é a pedagogia de emergência, transformando as nossas crises em oportunidades. Um bom encontro para todos nós. É uma honra, então, receber o Reinaldo para fazer a sua apresentação. Agora é com você, Reinaldo. Tem que desativar o mudo do seu microfone, Reinaldo. Tá no mudo. Tá vendo? Já começa assim. Dá para ver como eu tô nervoso, assim, nunca coube tanta gente na sala da minha casa, assim, e tanta gente bonita, tanta gente especial, pude reconhecer algumas pessoas e só queria dizer, já queria começar pedindo desculpas, porque não vai dar para a gente falar sobre tudo, a gente precisaria de mais tempo, mas eu acho que o tempo que a gente tem é sempre o tempo necessário, então eu prometo fazer o melhor possível. Vou dar algumas gaguejadas, mas quem me conhece sabe que isso é normal. Mas eu queria realmente começar esse tema, porque assim, nós que trabalhamos com a pedagogia de emergência, nós somos muito gratos a um senhor chamado professor Ben Ruff, que foi quem criou, que foi quem levou isso para o mundo e chegou no Brasil em 2011 com muita serenidade, com muita tranquilidade, sempre nos apoiou, sempre nos entregou os materiais, nunca teve problema com isso. Inclusive, depois a gente pode repassar os materiais, porque a gente entende que isso deveria ser para todo mundo. E a pergunta é sempre essa, assim, como lidar pedagogicamente em situações de emergência? Como lidar pedagogicamente com situações de emergência que levam crianças e adolescentes e jovens e adultos a situações traumáticas? E foi pensando nisso que a gente, então, começou a estudar o trauma. E a gente começou a estudar muito trauma, principalmente nessa parte pedagógica, porque os médicos, os psicólogos vão entender o que eu vou explicar, mas também conhece outras informações, o que é muito relevante. Mas para nós que trabalhamos com o trauma e lidamos com essa visão antroposófica do trauma, a gente entende que o trauma tem algumas características. E uma delas é entender realmente o trauma como ferida, porque é o significado da palavra trauma, é uma ferida, só que essa ferida não é aquele corte que a gente faz na mão, que a gente passa sabão, que a gente cuida, coloca o band-aid, daqui 7 dias está bem, está melhor. Essa é aquela ferida mais profunda, é aquela ferida que machuca a nossa alma, que machuca lá dentro. É essa ferida que a gente cuida. Porque a gente entende que o trauma também, ele tem essa característica de perturbar os nossos ritmos. Quem já passou por uma situação traumática vai lembrar de como foi difícil, às vezes, dormir, se concentrar, pensar naquilo acelerava o coração, assim, não é muito fácil. Então a gente perde um pouco o nosso ritmo, os nossos rituais, mas também as nossas relações. A gente percebe que eu fico lá 3, 4, 5 dias sem dormir, com dificuldade de comer, com dificuldade de ir ao banheiro. Aí eu começo a perceber que a minha relação com o próximo fica muito difícil. Eu explico, a pessoa não me entende, a pessoa fala, eu não entendo. Ou seja, essa interação fica cada vez mais fraca. E uma outra coisa que a gente tem visto muito e se estuda cada vez mais é o trauma como uma experiência do limiar da morte. Assim, muitas pessoas que tiveram
que passaram por acidentes muito graves, elas dizem, nossa, o que eu vivenciei nesse momento próximo da morte foi, foi bem parecido com aquela situação traumática que eu também vivenciei. Muitos descrevem, por exemplo, uma luz no fim do túnel, a vida passou na minha frente, assim, 10, 15 segundos. Alguns falam, nossa, eu tomei um susto. Eu percebi nesse momento que o que eu vim fazer aqui na Terra não está sendo cumprido. E muitas pessoas, quando voltam, trocam de trabalho, mudam a relação com a família, fundam associações, assim, são momentos bem bonitos. É lógico que também há casos de pessoas que falam, nossa, o que eu vi foi demais e essa pessoa realmente depois precisa de um tempo para se cuidar. Mas pensando nisso, eu também acho que é muito importante a gente entender alguns dos tipos de traumas que a gente estuda bastante. Quando a gente fala trauma simples, não é que é simples e que esse não conta porque é simples. Não, ao contrário. Esse trauma simples que muitos também chamam de monotrauma é aquele trauma que, independente do que foi, do que aconteceu, eu terei tempo suficiente para me cuidar. Eu sei que as pessoas ao meu lado estarão comigo, vão me acompanhar, vão me oferecer aquilo que eu preciso. Eu não preciso correr, eu não preciso me curar em 2 dias. Eu tenho tempo suficiente e quando isso curar, eu verei essa cicatriz, pensarei naquilo e falar, uau, passei por isso, foi especial, cresci. Agora eu também entendo, inclusive, a dor de pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei. Um outro tipo é o trauma múltiplo. Esse, na verdade, assim, são vários traumas simples que acontecem num período de tempo onde eu não consigo cuidar, por exemplo, da primeira ferida. Eu tenho uma amiga que passou por uma situação bem emblemática e ela me permitiu falar desse exemplo. Ela estava num terminal de ônibus carregando o bilhete único quando um amigo encostou o dedo bem duro nas costas dela, dizendo que era um assalto. Ela começou a sentir tudo aquilo que a pessoa sente quando está sendo assaltada. E quando ela ia desmaiar, o amigo falou, não, sou eu, é brincadeira. Então ela soltou o ar, que estava todo ali, né, enrustido, ia dar um tapa nele, mas falou, com você eu nem quero conversar, vou embora. E ela foi para a cidade fazer compras, e aí alguém gritou, é um assalto, ou seja, começou tudo de novo. Ela estava então tentando entender aquela brincadeira chata, e alguém grita um assalto, ou seja, começa tudo de novo, os sintomas começam a aparecer. A polícia chega, resolve o que tem que resolver, ela vai para o ponto de ônibus, passa um motoqueiro e atropela alguém na frente dela. E ela fala, meu Deus, mas de novo isso? Assim, quando é que isso vai acabar? E ela ainda ficou se perguntando assim, nossa, será que isso que eu estou vendo é o cérebro da pessoa? Ai, meu Deus, o que é isso? Mas ela fala que o pior foi quando ela chegou em casa e o marido estava muito bravo e começou a gritar com ela porque a janta não estava pronta. Ou seja, ela passou por várias situações difíceis e não deu tempo de se cuidar. Eu estou falando isso, que foi um evento muito rápido, mas pode ser coisas também que demorem a cada 6 meses. Quando você está se recuperando, alguém vai te dar um tapa naquela ferida e ela abre de novo. Outro caso são os traumas sequenciais. São aqueles traumas, aquelas feridas que são as mesmas e acontece numa certa frequência. Ou seja, a criança, o jovem apanha 3 vezes por semana, a pessoa é abusada sexualmente 2, 3 vezes por ano, mas é sempre o mesmo, é recorrente. A gente até sabe, algumas crianças, por exemplo, que nós temos trabalhado, elas chegam com 3 calças e a gente pergunta, por que você está com 3 calças? E ela fala, porque eu apanho e aí eu sei que assim dói menos. Ou seja, elas começam a criar estratégias para lidar com aquilo que elas sabem que vai acontecer. E muitas vezes, quando a gente não tem essa experiência, quando a gente ainda está lidando, está aprendendo a lidar com essa situação do trauma, a gente pergunta às vezes o que talvez não seja uma boa ideia, mas o que foi que você aprontou? E a criança fala assim, eu não aprontei nada, mas agora eu vou começar a aprontar, porque eu sei que eu vou apanhar de qualquer jeito. Então a gente precisa entender essas coisas também. Um outro trauma, por exemplo, né, aqui está escrito trauma no desenvolvimento, eu lembro que eu fiz estágio num abrigo, num país africano, e foi bem duro, porque eram 400 crianças, dessas 400 crianças, 75% tinham contraído o vírus do HIV. E conversando com os professores, com os educadores, eu descobri que essas crianças tinham contraído o HIV porque se tinha a crença naquele país de que se um adulto com HIV mantém relações sexuais com crianças abaixo dos 2 anos de idade, que são consideradas anjos, elas seriam curadas do HIV.
ou seja, elas não eram curadas, as crianças tinham um desenvolvimento físico bastante comprometido, muitas não, assim, tinham dificuldade na bacia, tinha dificuldade para fazer xixi, muitas jamais terão a possibilidade de ter filhos porque ficou muito machucada, mas isso é físico. Em algum momento também isso vai tocar na alma dessa criança. Mas a gente não precisa ir para a África. Aqui no Brasil nós já encontramos crianças amarradas, mulheres pregadas, mulheres que não puderam terminar a faculdade porque os maridos tinham ciúme daquele processo. Como assim você vai para a faculdade com um monte de homens? Assim, isso também acontece. E depois nós temos os traumas verbais. Esse talvez seja até um pouco mais fácil explicar a situação dessa trauma ferida quando eu falo para uma criança que você não presta para nada, que você não serve para nada, que eu não sei por que eu coloquei você no mundo, isso dentro de casa. Quando chega na escola, você é burro, não aprende nada, vai lá para o fundão mesmo, não está sangrando. A gente vai olhar para o corpinho dessa criança e vai ver que não tem uma ferida ali física, não está sangrando, ela não precisa desse cuidado, mas lá dentro provavelmente está bem machucado. E o outro, esses muitos estudiosos garantem e falam que talvez seja o trauma mais difícil. Se nós estivéssemos ao vivo, sentados juntos, eu poderia fazer a pergunta: qual é o pior trauma? Ou seja, quem é que pode nos ferir com mais profundidade? E aí teriam provavelmente várias respostas, mas em algum momento nós entraríamos num acordo que aquele que pode me machucar com mais força é aquele que me conhece melhor. Ou seja, o pior trauma é aquele causado por quem deveria te proteger. E aí a gente conversa bastante, né? Eu tenho trabalhado em muitas escolas públicas, em muitas organizações sociais, assim, no Brasil inteiro. E as pessoas sempre perguntam: mas professor, sabe, nós passamos por um acidente, nós estamos em 10 pessoas, assim, 8 pessoas estão super bem, mas 2 pessoas realmente, assim, estão acabadas, assim, a gente não consegue mais conversar com elas, elas estão realmente passando por um processo psiquiátrico. E a gente começa, então, a perceber que nós precisamos questionar algumas coisas, sabe, assim, o que foi que aconteceu? Quanto tempo durou o que aconteceu? Assim, foi um dia, foi 30 dias, me sequestraram, eu fiquei um dia no cativeiro ou eu fiquei 30 dias? Mas esse dia eu apanhei muito, me machucaram muito e nos 30 dias eu recebi comida, fui bem cuidado, fui bem tratado, inclusive até me apaixonei pela pessoa que me sequestrou. Uma outra questão que a gente sempre pergunta é assim: quem sou eu? Quem era eu no momento que aquilo aconteceu? Assim, meu sexo, sou homem ou sou mulher? Qual a minha idade? Sou criança, jovem, sou adulto? Qual que é o meu temperamento, né? Assim, sou fleumático, sou sanguíneo, tenho confiança, assim, eu confio naquilo que eu faço. Aqui na periferia onde eu moro, a gente fala assim: eu confio no meu taco, eu sei onde eu tô. Ou eu realmente não sei, assim, eu tô sempre um pouco assim em dúvida, com medo, sabe? Quem é a minha rede social? Hoje, trabalhando com jovens, como eu tenho feito bastante, eu vejo que assim, nossa, professor, agora eu tenho 5.000 amigos no Facebook. O maluco é louco, assim, nossa, tá bombando. Mas quando realmente acontece alguma coisa, essas 5.000 pessoas vão estar ao seu lado? Ou elas vão só dar um like e tudo bem, você vai ficar onde você está? Então, a ideia é assim: talvez eu não tenha 5.000 amigos, mas eu tenho 5 amigos que realmente me apoiam. Eu tenho uma família que realmente me apoia. Eu sei com quem eu posso contar. Um outro caso é assim: fatores de risco e fatores de proteção. Com quem que eu vivo? Eu vivo com uma família que realmente me estressa, que realmente me põe numa vulnerabilidade maior do que aquela que eu já tenho. Uma família que não me apoia, uma família que faz questão de que, por exemplo, eu trabalhe para sustentar o vício deles. Assim, eu estou sempre exposto, a minha ferida está sempre exposta e qualquer um pode cutucar, qualquer sujeira pode entrar, isso pode infeccionar a qualquer momento e eu posso cada vez me machucar mais. Ou eu faço parte de uma família que cuida de mim. Não é que uma família rica, não é que uma família que tem mais, mas é uma família que, com aquilo que ela tem, ela cuida de mim. Ela me permite vivenciar coisas que talvez eu não conseguiria fazer outra. Ela confia em mim, ela sabe que eu posso subir na árvore, ela vai estar lá me esperando, mas se eu cair, eu sei que ela vai me acolher, vai cuidar de mim. Eu tenho dito, por exemplo, hoje que muitas famílias que iam às missas ao domingo não conseguem mais fazer isso ao vivo, mas que fazem questão de domingo às 8 horas, todos sentam, todos conversam, todos fazem uma oração, procuram online para ver se existe a possibilidade de assistir essa missa.
E aí é nisso, é pensando em tudo isso que a gente pode entender, assim, essa criança, essa pessoa vai ou não ficar traumatizada. Como eu disse, assim, aquilo que é muito pesado para outro, não necessariamente vai ser. E aí eu também gostaria muito de explicar essas fases, porque isso ajuda muito quando nós estivermos na frente dos nossos alunos, mas também de outras pessoas, a entender um pouquinho. Então, assim, independente do que aconteça, pode ser um acidente, pode ser uma explosão, pode ser uma pandemia, independente do evento traumático, o que a gente tem visto é que a primeira fase é uma fase realmente bem física. Assim. A gente começa a ter, por exemplo, a gente começa a suar frio, a gente começa a tremer, a gente começa, por exemplo, a ter dores de barriga, a ter tontura, mal-estar, uma hiperventilação, um ataque cardíaco, o coração acelera, as pupilas se dilatam. Assim, isso é bem normal mesmo, porque aquilo que eu acho que eu estou vendo eu não consigo entender. Então, por exemplo, quando eu levo os alunos para o sítio, a gente sempre vê essa experiência. Vamos na floresta à noite, todo mundo já começa a tremer. Aquela bananeira vira um fantasma, aquela bromélia vira um bichinho, mas no outro dia estão todos felizes e querem fazer de novo, porque agora entenderam o que realmente está acontecendo. Isso não demora 1, 2 dias e passa. Quando não passa, a gente começa a chamar então de reações do estresse pós-traumático, alguns chamam sintomas do estresse pós-traumático. Eu vi esses dias que alguns chamam do transtorno do estresse, também assim do TEA. E então tem algumas coisas assim, mas aqui o mais importante é a gente entender que a criança, por exemplo, vai começar a pedir ajuda. Então, assim, eu não entendi o que aconteceu, então eu começo a ter dor de cabeça, eu começo a ter dor de barriga, eu começo a ficar triste, eu começo a ficar com medo, eu começo a ter várias coisas psicossomáticas, várias inflamações, dores nas costas, dores nos ombros. A gente leva os nossos filhos, nós levamos os nossos alunos para o médico, nós fazemos todos os exames, a gente vai perceber que não tem nada. Existe uma reclusão social, algumas crianças voltam a chupar o dedo, algumas crianças voltam a fazer xixi na cama, crianças que já estavam dormindo sozinhas e que se sentiam orgulhosas por isso, agora querem dormir com os pais, pedem para dormir com os pais, assim. A gente começa a perceber também algumas distorções de imagem, assim, não consigo me alimentar muito bem, eu não consigo dormir muito bem, quando eu durmo eu tenho um pesadelo, são sintomas pedindo ajuda. Isso deveria durar no máximo 6 meses e isso deveria regredir também. Se isso não acontece, a gente então começa a falar de distúrbios. Nós então começamos a falar de uma doença, ou seja, essa tristeza pode virar uma depressão. Esse medo pode virar uma síndrome do pânico. Essa falta de apetite pode me levar talvez para uma anorexia. Esse comer demais talvez para uma obesidade. Assim, cada sintoma, essa dificuldade na respiração pode me levar para uma asma. Essa falta de concentração para um déficit de atenção, essa inquietude para uma hiperatividade. E aí, nesse momento, a gente precisa entender que uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Eu preciso entender que tristeza é uma coisa, depressão é uma outra coisa. E também, aí de novo, quanto tempo dura isso? Fica difícil responder, porque cada um reage diferente a essas reações. O que a gente sabe é que ainda existe uma outra fase que, graças a Deus, é bem difícil as pessoas chegarem nela. Hoje, os estudos dizem que, normalmente, quem chega nessa fase é quem passou por situações por quem deveria protegê-los e quando eles eram ainda bem pequenos. Mas essa fase é a fase que muitas pessoas se cortam, muitas pessoas se machucam, o uso de drogas é muito forte. E o pior de tudo é que, muitas vezes, essa pessoa começa a fazer com os outros aquilo que foi feito com ela, porque ela passou por tudo isso, não recebeu ajuda e ela acha que isso é normal, porque ninguém falou nada, ninguém discutiu isso com ela, ela também não pôde falar porque tinha vergonha, não conseguiu se achar um tratamento adequado. Então a gente precisa sempre entender isso, ou seja, a primeira parte é bem física, a segunda fase tem a ver com os nossos ritmos, a terceira fase com a nossa alma, com as nossas relações e a quarta com eu não consigo mais guiar a minha própria vida. Mas a gente pode falar dessas coisas, mas o que a gente faz em relação a isso? Então, a pedagogia de emergência entende que, para isso, a gente precisava contrapor essas fases. Então, assim, se a fase aguda mexe com toda essa parte corporal, eu gosto de chamar assim eu gosto de chamar de SAMU da alma. Nós deveríamos criar o SAMU da alma. A gente deveria chegar numa situação de acidente,
como eu vivenciei uma vez, a criança, num carro, a criança e a mãe estavam no acidente, a criança não se machucou nada, a mãe se machucou muito, mas no final a criança estava mais machucada do que a mãe, assim, ela estava traumatizada e a mãe não, porque a criança viu tudo o que estava acontecendo e ninguém tirou dali. Ou seja, quando o pai da criança chegou, a criança queria saber, pai, por que esse homem bate na minha mãe, beija minha mãe, bate na minha mãe, beija na minha mãe? O senhor pode beijar minha mãe, mas o senhor também não pode bater nela. O que ela estava vendo era o que tinha que ser feito. Era a massagem cardíaca e a respiração boca a boca. Mas essa criança de 5 anos não entendia isso. E agora, né? Agora eu não sei como é que tá, mas estava num processo muito bom. Todas as vezes que ela via uma ambulância, ela achava que alguém ia bater na mãe dela. Então, se alguém tivesse tido a ideia de, meu nome é Reinaldo, qual que é o seu nome? Ah, tá bom, então é o seguinte, eu sou professor e eu vou ficar com você. Aqueles 2 homens são médicos e estão cuidando da sua mãe. Entende? Uma conversa diferente, tirá-la daquele local para que ela não precisasse ver essas coisas. Na segunda fase é o que a gente chama realmente de pedagogia de emergência, é onde a gente entende que pedagogicamente muitas crianças não vão falar. Muitos adultos não falam sobre o que aconteceu, porque tem vergonha, tem medo, se sentem ameaçados. Com as crianças também é a mesma coisa. Mas a gente percebeu que muitas crianças, assim como muitos adultos, podem cantar sobre isso, podem desenhar sobre isso. Um passeio pode dissolver todas essas amarras. A pedagogia do circo pode trazer a confiança, a euritmia pode trazer essa união, esse movimento interno. A ginástica Boltzmann pode expandir esse corpo da criança. Assim, ou seja, todos os elementos da pedagogia Waldorf a gente usa na pedagogia de emergência e tem feito um grande sucesso. Às vezes nós não temos argila, a gente trabalha com barro local. Às vezes a gente não tem o melhor giz, mas a gente acha aquilo que a gente precisa nesse momento. E a gente percebe então que as crianças começam a sair dessa situação. Na terceira fase, a pedagogia de emergência ainda pode trabalhar e trabalha, mas a gente entende que a parceria, a cooperação com outros profissionais é muito importante. Porque nós, enquanto educadores, nós podemos trabalhar com crianças tristes, com crianças que tenham medo, mas quando vira uma síndrome, uma depressão, a gente precisa entender que um especialista nesse caso faz muito sentido. Eu continuo com com a parte pedagógica, com a parte artística, mas sempre em parceria com os outros profissionais. E na quarta fase, a gente entende que a pessoa precisa realmente de cuidados mais intensivos, de um lugar mais especial, onde ela realmente possa vivenciar coisas que no dia a dia já não dá mais. E a gente entende que tudo isso precisa de uma parceria, para que ela não faça com os outros aquilo que foi feito com ela. E aqui eu queria trazer para vocês algumas imagens de alguns locais onde eu fui. Aqui, por exemplo, é o Nepal, terremoto de 7,8, mais de 10 mil pessoas morreram, 40% do país ficou destruído. Essa cidade chamada Bhaktapur era uma cidade milenar, as pessoas realmente ficaram muito afetadas pelo pensamento, nossa, se essa cidade é milenar, uma cidade construída para os deuses, ficou assim, o que vai ser da gente? Aqui na Filipinas, um ciclone que passou numa cidade chamada Tacublan, 80% da cidade ficou destruída, mas me encantou a maneira de como as crianças estavam sendo cuidadas. Assim, tá na hora de dormir, tá na hora de comer, vai se vestir, vamos para a escola. Assim, tinha esse cuidado, apesar de toda a bagunça, apesar de todo o caos, tinha esse ritmo, coisas que em muitos campos, por exemplo, não existem. Aqui, por exemplo, é a queimada da Califórnia, onde eu mostrei essas fotos porque nós tínhamos acabado de formar um time e a gente já pôde, então, trabalhar com esse time. Aqui, por exemplo, é a sala de aula da creche lá em Janaúba, onde um senhor colocou fogo na creche. E é sempre essa história, né? Assim, esse senhor era muito querido pelas crianças e pelos professores. Ninguém imaginou que ele fosse fazer aquilo. Então, quando ele começou a fazer aquilo, foi até difícil entender o que estava acontecendo. E a gente fala, né? Eu acabei de falar, o pior trauma é aquele causado por quem deveria te proteger. E aí a gente tem conversado bastante, eu tenho conversado bastante com professores, a gente precisa talvez repensar as nossas salas de aulas. Era difícil tirar as crianças porque existem muitas grades nas escolas. É difícil tirar pela janela porque tem grade. Então, assim, a gente precisa realmente pensar na segurança das nossas escolas, das nossas crianças. Aqui é uma sala de aula que me encantou muito, assim, eram 80 crianças numa sala de aula, muita gente, bem apertadinho. Mas quando nós chegamos, as crianças perguntaram se podiam cantar.
E a gente falou que sim, elas começaram a cantar e bater os pés, e aquela fumaça, aquela poeira de barro começou a subir. E quando a poeira baixou, estavam todos assim pintadinhos de barro, e eles perguntaram se nós tínhamos gostado. A gente falou, lógico, maravilhoso. E eles perguntaram se podiam cantar de novo. Antes de a gente falar não, eles já tinham começado, e aquele pó subiu de novo, e foi aquela beleza toda, assim. Aqui é um campo de refugiados onde eu trabalhei durante 3 anos. Assim, nós tínhamos que chegar sempre 1 hora antes para tirar todo esse lixo, sem banheiro. O norte do Iraque é bem extremo, pode ter 18 graus negativos, mas também pode ter uma sensação térmica de 70 graus no verão. Assim, é muito extremo, assim, sem água, sem banheiro, sem realmente ter o que comer. Faixa de Gaza, mas assim, eu nunca imaginei que um dia eu fosse pagar a faixa de Gaza, mas eu também nunca imaginei que sentiria saudades da faixa de Gaza. Tenho muitos amigos ligando muitas vezes por semana para saber se nós brasileiros estamos bem, se nós brasileiros estamos precisando de alguma coisa, porque a informação de como a pandemia tem afetado aqui a nossa vida tem chegado lá, eles estão muito preocupados, e eu fico super feliz porque eles estão passando por situações bem extremas e mesmo assim eles param para pensar no Brasil, no meu país. Aqui também não é Iraque, não é faixa de Gaza, é Brasil, ou seja, essas coisas também acontecem aqui. A gente precisa sempre lembrar disso. E a gente está assim, né? A gente não vai para cuidar dessas feridas, que nem eu falei. Essas, na verdade, acabam sendo mais fáceis. Essas aqui são mais complicadas. Quando a criança fala que não quer brincar, ela quer voltar para a escola, não só porque ela quer voltar para a escola, mas porque em casa só se fala de guerra, ela não aguenta mais isso. Crianças que não querem mais se relacionar com os outros, que têm medo das outras crianças, que têm medo dos adultos. E aí a gente começa a nossa atividade sempre com uma grande roda, sempre com aquilo que a gente tem. A gente sempre fala um verso, a gente canta uma música, faz um movimento rítmico para por pensar, por sentir, por querer. Aqui é uma rodinha de euritmia. Aqui é a brincadeira, eu achei linda essa foto, porque nós estávamos brincando de passa-anel. E aí, se vocês olharem a menininha que está com a mão na boca, assim, vocês estão vendo que ela não está nem aí pro anel, e ela não estava mesmo. Ela queria que a gente continuasse cantando. Para ela, a música, a melodia era a coisa mais bonita e não aquele anel de madeira. Ela até falou assim, professor, mas aqui os nossos anéis são de ouro. Só quer dar um anel de madeira para a gente? Só canta, só canta. Aqui também, eu lembro dessa foto, eu estava, como eles eram bem pequenininhos, eu me abaixei para cantar mais perto deles, eles se abaixaram mais um pouquinho, aí eu me abaixei mais um pouquinho, eles se abaixaram mais um pouquinho, aí eu falei, aí não dá, né? Não aguento. Aí eu levantei, todos se levantaram e ficaram na pontinha dos pés, e eu perguntei, o que vocês estão fazendo? Professor, o senhor não pode diminuir de tamanho, mas a gente pode crescer, e a gente quer crescer, ou seja, já tem essa visão de futuro, é um sinal de que está saindo dessa situação difícil. Jogos cooperativos, sabe? Esse pano é muito bonito, mas para essa bola subir, todos temos que trabalhar juntos, todos temos que entrar numa harmonia, num ritmo. Não tem mais forte, não tem mais fraco. Pintar, sabe? Trabalhar com aquarela, transformar os desenhos de guerra nos desenhos bonitos, colocar a vida nos desenhos. Essa criança, por exemplo, não conseguia pular corda, e a gente percebeu que ela queria pular a corda, porque toda vez que nós batíamos as cordas, ela ficava assim com a cabecinha, e aí a gente foi pular junto com ela, ela estava super feliz, a mãe veio agradecer, e hoje ele está bem melhor, está recebendo o tratamento que precisa. Eu sempre fico muito feliz quando eu vou para o Nordeste, e aí tem um calor de 40 graus, e as crianças pedem para brincar de sentir frio, porque eles sabem que eu venho de São Paulo, eles acham que São Paulo é o lugar mais frio do mundo, e pedem, professor, vamos fazer uma brincadeira onde a gente tenha que sentir frio. Isso para mim é maravilhoso, ou seja, mesmo no calor a gente pode sentir frio. Isso me encanta bastante. É transformar, às vezes, o caos numa arte. Eu gosto muito do que o Joseph Beuys fala. Então, assim, com papel, caneta, tesoura, dá para fazer esse material, não precisa mais que isso. Aqui, por exemplo, eu lembro que eu ensaiei uma música para cantar para eles em árabe, e quando eu comecei a cantar, as crianças ficaram super felizes e eu também estava super feliz por estar sendo entendido. Quando eu terminei a música, eles falaram, nossa, professor, como o português é bonito. Eu falei, não, é árabe, assim, árabe clássico. Não, professor, isso é português, canta de novo. Aí eu cantei a outra música, todos começaram a me abraçar, a darem as mãos, se jogar no chão. E quando terminei, eles falaram, professor, a gente vai começar com nossos pais e o senhor vai ganhar uma barraca, e enquanto o senhor não ensinar português, o senhor não vai embora, porque essa língua é muito bonita.
Depois me falaram que esse dialeto que eu estava cantando é lá da montanha e poucas pessoas falam, mas falei, como é que coloco na internet um negócio desse? Poucas pessoas falam, como é que eu descobri isso? Mas o mais bonito foi quando os pais pediram para conversar comigo e explicaram, pô, sabe, teve que vir uma pessoa lá do Brasil para cantar com as crianças, para brincar com as crianças. A gente já não faz mais isso, sabe? A gente esqueceu disso, a gente não conta mais história, a gente só quer saber de guerra, assim, que pena, mas... E aí começou uma grande mudança, pais e mães conversando sobre os filhos, esses adultos pediram para a gente fazer uma roda com eles e começaram a se divertir muito mais do que as crianças, quando a gente percebeu que esses adultos tinham sido crianças soldados e nunca tinham brincado, na verdade, por isso que estavam se divertindo daquele jeito. Aqui são pais e adultos que querem saber o que vocês estão fazendo com os nossos filhos. Não é possível que vocês ficam desenhando e cantando essas musiquinhas e ela começa a dormir melhor, comer melhor, para de brigar com o irmão. E a gente convida. A senhora não gostaria de ficar com a gente um dia? Ela fica um dia, fica 2 dias, e aí pergunta se a gente não pode fazer com eles o que a gente fez com as crianças. É quando o diálogo começa. E tudo isso é só para falar para vocês que se depois de uma crise a gente passar por tudo isso e tiver a sensação de que essa crise me trouxe um aprofundamento da relação com o próximo, ou seja, que hoje eu consigo entender que em tempos difíceis como esse, eu posso contar com outras pessoas, já valeu a pena essa crise. Essas novas perspectivas de vida, sabe? Isso quer dizer assim, apesar de tudo, apesar dessa crise, eu desenvolvi novos interesses pela vida, pelo meu bairro, pela minha comunidade, esse amadurecimento da personalidade, sabe? Agora eu sei que posso lidar com dificuldades. E agora eu sei que quando chegar outras dificuldades, eu vou estar bem preparado. Eu não vou ficar inquieto, eu não vou ficar nervoso, eu vou entender o que está acontecendo e vou lidar com isso. Essa valorização da própria vida, sabe assim, agora eu tenho novas ideias a respeito do que é importante e prioritário para mim. Eu não mais gasto energia com aquilo que não é essencial na minha vida. Eu vou focar. Não vou ficar me estressando com isso, porque eu sei que não vai levar a lugar nenhum. Eu respeito, eu te ouço, eu te entendo, mas para mim eu vou até aqui e porque eu vou bem. Até aqui eu consigo fazer bem. Passou disso, não faz sentido para mim, mas eu te respeito. E esse aprofundamento espiritual religioso. A gente tem ouvido muitas pessoas falando que depois do que passou, agora entende o que significa espiritualidade. Algumas pessoas até falam, que pena que eu precisei passar por um acidente tão profundo, um acidente tão grave, uma experiência tão amarga para entender coisas que antes eu não queria entender, não podia entender. E aí muitos pais conversam com a gente, muitos homens e mulheres falam, pô, que legal, isso tudo faz sentido, e não sei o quê, e isso tem sido para a gente bem gratificante, assim, trabalhado com isso. Então, o que a gente tenta com a pedagogia de emergência é isso, mesmo no momento da crise, num dos piores terremotos, tentar enxergar a beleza daquilo, entender que essa roda, que essa música faz sentido e, de repente, por exemplo, apesar da pandemia, poder contar uma nova história. Eu também posso contar uma história de que tudo foi ruim, tudo foi péssimo, ou também posso falar, sabe, eu entendi, foi difícil, eu passei por muitos perrengues, tive que tomar decisões muito difíceis, talvez algumas pessoas acham que eu quis fazer isso, mas eu não quis fazer, mas eu tenho certeza disso. E agora eu posso, então, contar uma nova história. E aqui eu queria terminar, por exemplo, com essa foto do Nepal, que foram crianças super animadas na minha vida, assim, crianças que não lembravam o meu nome, porque é um nome bem difícil mesmo. Reinaldo, em outros países, é uma catástrofe, deveria se chamar Ian, alguma coisa assim. Mas eu lembro que eu chegava, ele falava, professor, eu não sei o seu nome, mas o senhor é aquele que canta aquela musiquinha assim, né, que faz esses movimentos. E para mim isso era melhor do que ouvir o meu nome, sabe? Porque ele decorou uma coisa, estava cantando uma coisa que era muito mais complicada do que o meu nome, e isso para mim era bem, bem importante. Então eu termino agora com esse muito obrigado pela paciência. Desculpa por ter sido bem rápido, mas talvez a gente tenha uma próxima oportunidade e talvez se vocês tiverem perguntas, a gente ainda consiga responder algumas. Tá, eu estou saindo daqui agora para ver vocês. Isso. Ai, que alívio ver gente, não só uma cola na minha frente.
Foi ótimo, Reinaldo. Então, agora, gente, nós faremos uma conversa com o Reinaldo a partir das perguntas que vocês já colocaram no chat, né? Quem mais quiser enviar. A primeira pergunta, Reinaldo, é da Ângela Vega, e ela pergunta: Reinaldo, em relação à pandemia, quais os cuidados que precisamos ter conosco e com os demais à nossa volta? Ui. Muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta tem sido bem constante. E, apesar de tudo, eu acho que o mais importante é a gente entender essa pandemia, sabe? Ela chegou, a gente tem, sabe, essa coisa assim, desse medo, eu não posso mais contactar ninguém. Esse dia eu estava conversando com os meus colegas da Alemanha e falei, para vocês é fácil mesmo, vocês não gostam de se abraçar, vocês não gostam de se beijar, mas para a gente aqui é muito duro olhar uma pessoa e não abraçar. Aí esse dia eu estava conversando com a minha amiga no Rio de Janeiro, os cariocas aí sabem, os cariocas gostam de dar 3 beijinhos, como é que faz isso agora? Mas, apesar de tudo, eu entendo que a gente precisa, sim, cuidar do que a gente precisa fazer. Acho que as pessoas têm razão, a gente precisa cuidar da nossa higiene. Mas, assim, cuidar do nosso físico, né? Assim, lavar as mãos, passar o álcool, fazer o que tem que fazer, mas não perder, por exemplo, o nosso ritmo, sabe? Eu tenho visto muitas pessoas que não conseguem mais trocar do pijama. Levanta e fica de pijama. A gente realmente deveria manter, assim, sabe? Assim, eu levanto, troco de roupa, faço o que eu tenho que fazer. Eu coloco pijama para dormir, não mais que isso. E, assim, não trocar o café da manhã pelo almoço, o almoço pela janta. Tentar manter esse ritmo, esse ritual. Eu tenho visto agora, por exemplo, né, muitas pessoas falam, putz, a Páscoa foi esquisita, né? Assim, e a festa de São João também está sendo estranha. Mas quem sabe fazer a festinha dentro de casa, comer as comidas típicas, cantar as canções. E eu acho que quem tem filho até pode pedir para as crianças cantarem, recordarem, isso vai ajudar bastante. E não perder o foco, né? Assim, cuidar desse eu, não perder a missão, começar a fazer planejamento, sabe assim, vai até daqui a 15 dias, então eu me preparo para começar daqui a 15 dias. E quando daqui a 15 dias não deu certo, fazer planos de novo. E eu sei que no Brasil é bem difícil, porque hoje eu estou trabalhando com vários grupos de assistência social e já se fala que talvez até o final do ano a pandemia vai continuar. Então as pessoas já estão assim, nossa, como é que a gente vai cuidar disso? Mas acho que é tentar manter isso, assim, sabe? Não esquecer as nossas orações, não esquecer as nossas meditações, tentar entender os momentos da criança, tentar ser assim, sabe, esse horário a gente consegue fazer isso, esse horário a gente consegue fazer isso, e sendo bem flexível, né? Eu sempre falo assim, o piquenique talvez tenha que ser em casa, forra o paninho do piquenique, corta as frutas do piquenique, assim, tem que ser bem criativo nesse momento, tem que oferecer aquilo que se tem, né? Não dá para ser outra coisa. Muito bom. E isso talvez inspire outras pessoas, né? Outros vizinhos, assim, usar as plataformas, perguntar como que o outro tá, sabe? O outro não gosta, não faz mal, liga. Como é que você tá? Precisa de alguma coisa? Quer que eu te ajude? Quer que eu conte uma história? Sabe? Umas coisas assim. Tô sendo bem professor, desculpa, gente. Uma vez pedagogo. O Reinaldo, uma outra pergunta veio do Alex Cristello, perguntando se você tem algum exemplo recente com a aplicação da pedagogia de emergência em regiões que têm traumas causados pela violência urbana, por exemplo, como no Rio de Janeiro recentemente. É bem difícil, viu? Assim, por exemplo, eu trabalho com muitos educadores e eu tenho dito sempre para eles, né, que o trabalho dos educadores, principalmente os que trabalham nas periferias, nas comunidades, assim, é muito mais difícil do que o trabalho da pedagogia de emergência. Porque a pedagogia de emergência chega com um evento realmente bem definido, sabe? O terremoto foi dia 25 de abril de 2015 e nós chegamos dia 10. E a gente sabe que nós temos 6 meses para trabalhar pedagogicamente para que esses sintomas voltem, assim, sumam, desapareçam. No Brasil, por exemplo, né, a violência urbana, muitas vezes a gente nem sabe quando começou. Então, quando eu olho, por exemplo, a violência que nós tínhamos no Jardim Ângela, onde eu morei em 2098, 52 pessoas eram assassinadas por fim de semana. Eu nunca ouvi falar nada disso, por exemplo, no Iraque, no tempo que eu estava lá. Então, assim,
é muito mais difícil. Eu acho que aqui a gente precisa realmente trabalhar as cidades resilientes, que se usa muito esse termo hoje, né? Assim, as formações precisam ser resilientes. A gente precisa entender que essa violência existe e não colocar e não esconder essa violência, porque ela realmente existe. A gente não dá para esperar o exército chegar numa cidade para a gente entender que é violento, entende? Eu lembro que em 5 anos de guerra, para vocês terem uma ideia, em 5 anos de guerra na Síria e nos mesmos 5 anos no Brasil, mais pessoas morreram assassinadas no Brasil. E isso é muito chocante, porque aqui não é uma guerra, ou seja, não foram muitos soldados, não foram coisas assim que aconteceram, entende? Foram pessoas que estavam vivendo assim. Então, a gente tem trabalhado muito nas periferias, mas principalmente com a pedagogia do trauma. A gente entende agora que essa emergência virou crônico, entende? Que a criança que está dormindo está passando por mais dificuldades do que se fosse, por exemplo, há 20 anos. E a gente também tem que entender que muitos pais também estão passando por dificuldades e não conseguem entender as dificuldades do filho. Então, a gente tem trabalho em dobro. Por isso que eu falei, a gente precisa começar a trabalhar em parceria, sabe? Eu vou até aqui, e daqui para frente eu escrevo um relatório muito bom e encaminho para o psicólogo, para o psiquiatra, para o médico. E se ele precisar, ele sabe onde eu estou. Acho que é o que a gente tem que fazer hoje, sabe? É o que a gente está tentando fazer, pelo menos. E nesse tema de parceria, Reinaldo, tem uma pergunta da Fernanda Oliveira, que é: o que você sugere para uma abordagem inicial baseada no trabalho da Cruz Vermelha? Pensando no exemplo que você citou do SAMU da Alma, como é a interação da pedagogia de emergência com a Cruz Vermelha? A Cruz Vermelha brasileira, que tem a sede no Rio de Janeiro, né, nós temos bastante contato com o presidente, que é o senhor Carlos, e ele gostaria muito que todos os voluntários da Cruz Vermelha fizessem uma formação com a pedagogia de emergência. Eles entendem que essa abordagem é muito importante. Então, assim, a gente tem parceria com a Cruz Vermelha, né, brasileira. Até ano passado a gente trabalhou bastante com a Cruz Vermelha de São Paulo, com várias formações. A gente até visitou algumas catástrofes juntas e pensando o que nós poderíamos fazer em parcerias. Nós também estamos agora em contato com os Médicos Sem Fronteiras, essa parceria também está aparecendo, e muitas outras organizações, a Fraternidade Internacional, assim, a gente está se juntando para entender isso. Nós, da Pedagogia de Emergência, temos como é que fala? A gente venera muito o trabalho da Cruz Vermelha, inclusive quando nós fomos para Brumadinho, nós só fomos para Brumadinho quando a Cruz Vermelha falou, podem vir. Porque como eles já estavam indo e conhecem o nosso trabalho, a gente falou, então vão vocês, porque vocês têm carro, a gente não tem carro, então vocês chegam, olham tudo e falam se a gente vai ou não vai. E aí eles falaram, pode vir, e aí a gente foi. Só para você entender que a gente leva muito a sério assim, o trabalho da Cruz Vermelha. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, que acho que abrange vários que estão assistindo, da Patrícia Celoto. Reinaldo, o que você sugere para o retorno das aulas pós-pandemia? O que devemos ter em mente ao olharmos para as crianças? Como é que a gente age com elas nesse retorno para a escola? Esse retorno, inclusive a gente vai até conversar amanhã um pouquinho na Federação das Escolas Waldorf Brasileira, a Melanie e eu, sobre isso. Mas o que eu tenho visto é que a gente está muito preocupado com as crianças, nós estamos muito preocupados com os alunos, mas muitas vezes eu me preocupo se nós estamos preocupados com a gente mesmo, sabe? Se eu estou me cuidando, se eu estou realmente fazendo as coisas que eu tenho que fazer, se eu estou fazendo as coisas que eu me propus a fazer. De qualquer maneira, eu acho que a gente, quando voltar, a gente precisa entender algumas coisas. Que o pensar da criança talvez esteja descompassado, que o sentir da criança talvez esteja assim um pouco atordoado, que a criança talvez queira fazer muitas coisas porque não pôde fazer muitas coisas nesse momento de confinamento, não pôde sair, não pôde passear e agora volta para a escola com aquele espaço todo e quer correr o tempo inteiro, quer brincar o tempo inteiro. Então, acho que, de novo, a volta da escola precisa ser de uma maneira em que todos os alunos, todos os envolvidos se sintam bem, assim, bem-vindos. Uau, que legal que vocês estão voltando para a escola. A gente ficou esse tempo inteiro esperando vocês. Eu até tenho conversado com outros professores e se a gente sabe que vai voltar daqui a 10 dias,
talvez a gente consiga chegar na escola 3 dias antes para a gente limpar a escola, sabe? Varrer, tirar o pó, para não chegar com aquela sensação de abandono. Ou, se não tiver jeito, conversar com os alunos, sabe? Então, vamos agora que nós temos essa oportunidade de deixar a sala com a nossa cara. Então, vamos deixar a sala do nosso jeitinho. E, de novo, pensar, sabe, assim, esse físico da escola, né, assim, a beleza, a transparência, as coisas no lugar, mas pensar no ritmo, sabe, assim, gente, não foi um ano perdido, tá? Pelo amor de Deus, tira isso da cabecinha, assim, tem muita criança sofrendo, nossa, eu já era burro, agora então já era, agora que eu vou ficar burro mesmo. Ou jovens, putz, como é que eu vou passar no vestibular, assim, tem que buscar esse caminho, assim, não foi um ano perdido. Por outro lado, eu tenho talvez 5 meses, 4 meses, e são esses 5 meses que nós vamos trabalhar de uma maneira bem intensiva, mas de uma maneira assim que dá para fazer. Eu não posso prometer o que não dá para ser feito, mas aquilo que dá para ser feito a gente vai fazer. E pensar nessas relações assim, né, que talvez muitas relações estejam um pouco conturbadas por causa desse isolamento, mas tentar incluir a escola inteira, sabe? Agora, colocar o porteiro, colocar as pessoas que fazem a merenda, os lanches, assim, para que todos entendam aquilo o que pode estar acontecendo. E a escola nunca deveria perder a missão dela, assim, né? De educar para a vida, e não agora usar a pandemia como desculpa. Em muitos casos vai ser um problema mesmo, a pandemia, mas não deixar de usar essa pandemia como uma oportunidade, de mostrar que a escola é um local muito seguro. Eu tenho visto que muitas crianças querem voltar para a escola e elas têm dito assim: os meus pais são muito legais, assim, mas ele não tem aquela coisa que a professora tem, sabe? Assim, meus pais sabem fazer isso muito bem, mas eles não sabem ensinar muito bem. A minha prof é que sabe fazer isso. É por isso que eu quero voltar para a escola. Mas eu também tenho ouvido crianças, eu fico super feliz quando elas falam assim: eu nunca mais vou voltar para a escola. Os meus pais são muito legais. A gente canta, a gente brinca, a gente cozinha, a gente faz um monte de coisa louca e a gente nunca conseguia fazer. Meu pai fica brincando de trabalhar na minha frente, olha só que coisa. Eu vou lá e brinco com ele de trabalhar também. Entende? Assim, existem as duas coisas, entende? Eu acho que o mais importante vai ser como equilibrar tudo isso, entende? Algumas crianças, por exemplo, alguns jovens, provavelmente vão falar: o que você está sentindo é frescura, porque a gente passou por tudo isso e não teve nada. E aí eu sempre acho assim, né, que esses dias eu recebi a mensagem de um grande amigo que ele fala que mimimi é aquela dor do outro que a gente não entende. Se a gente tivesse passado por essa dor, não seria mimimi, entende? Então a gente precisa realmente entender isso e sempre oferecer uma oportunidade também para os alunos, sabe assim? Se você percebe que o aluno está com alguma dificuldade, sabe, Cláudia Queiroz, eu estou vendo que você está com dificuldade. Você gostaria de sentar aqui ao meu lado ou você gostaria de dar uma volta no pátio com a Adma e conversar com ela? Porque eu acho que ela, sobre o que você gostaria de conversar, eu acho que ela pode te ouvir bem, entende? Assim, saber realmente quem entende de algumas coisas, sabe? Assim, eu estou vendo a Rosa Prado. Ah, Leandro, sabe, eu acho que você precisa mexer com as suas mãozinhas. Então, vamos conversar com a Rosa Prado, vamos criar uma coisa nova, transformar esse caos. Sabe, eu acho que é equilibrar o pensar, o sentir e o querer. Não dá para ficar só pensando na pandemia, não dá só para sentir a pandemia e não dá para ficar fazendo da nossa vida agora uma pandemia, entende? É buscar esse equilíbrio assim o tempo inteiro. Isso aí. Mais uma pergunta, Reinaldo, da Betânia Souza. Seria coerente afirmar que uma crise é para quem vive antes dela banhado de ausência de escassez? Dentro de uma perspectiva de que a escassez é uma mestra. Eu acho. Crise é crise, entende? Assim, cada um é que nem definir o amor, entende? É que nem definir a saudade, é que nem o que é crise, né? A gente, crise existencial, crise financeira, crise. O que o professor Bern sempre fala é que ele fala que no chinês, no idioma deles, naqueles desenhos, que desculpa, eu não sei a palavra, eles falam que a crise, né, tem um símbolo e 2 símbolos significa oportunidade. Então, assim, a gente pode viver em crises ou a gente pode transformar essas crises, né? Assim, eu acho que e entender também, sabe? Não é. Eu acho que nada é por acaso. Então, por que chegou para mim agora nesse momento, né? Por que está batendo em mim tão forte esse momento? Assim? E
e não esquecer os outros, né? Eu vivi muito tempo na periferia e eu trabalhei muito tempo com deficientes físicos e mentais e eu sei que há muitos trabalhos na Zona Sul precisando de muita comida, sabe, de coisa básica mesmo, sabe, assim, eles estão comendo mais porque ficam mais tempo em casa e assim, então eles precisam de mais cestas básicas. Então a gente precisa realmente alimentar essas fases, sabe, assim, agora é essa parte mesmo do comer, do dormir e depois a gente vai subindo, né, até a gente conseguir realmente abranger o que é possível, né? Nem sempre dá, mas o que eu gosto muito de dizer assim é que quando eu comecei o trabalho na pedagogia de emergência, eu não tinha muita certeza se eu queria fazer isso, porque eu achava aquilo tudo muito extremo, sabe assim, vamos para o Quênia, um campo de refugiado, 80 mil pessoas. Eu falei, como assim 80 mil pessoas? Hoje são quase 250 mil pessoas no mesmo campo. Mas aí eu lembrava dos meus educadores, sabe? Os meus educadores assim, foram pessoas assim super importantes na minha vida, assim, meus pais, meus educadores. E hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com educadores que foram meus educadores. E hoje nós somos colegas. E eu sempre falo, nossa, às vezes eu estou numa crise, não sei o que fazer com essa molecada. E eu ligo para os meus educadores, que hoje são os meus colegas, e eles falam para mim assim, ué, é só fazer o que eu fazia com você. Já esqueceu, né, do quanto você aprontava, né? Já esqueceu das massagens que você tinha que ganhar para ficar calmo, né? Assim, não, lógico que eu não esqueci, né? Mas é que, né, o tempo passou, né? Eu achei que a molecada fosse mais tranquila. Vai nessa. Então, eu tenho muito essa... Eu tenho trabalhado muito com a ideia, né? Eu gosto muito dessa frase de que solidariedade não é você dar para os outros aquilo que você não mais precisa, sabe assim, agora que está chegando o inverno, eu vou abrir meu guarda-roupa, vou tirar todas aquelas blusas que eu não quero mais, vou doar e vou comprar nova coleção. Isso não é solidariedade. Solidariedade, de como eu aprendi, é você compartilhar com os outros aquilo que você tem de melhor. Então, no meu caso, eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de cantar, gosto muito de fazer essas coisas. E quando eu chego nesses locais, a pedagogia de emergência me permite fazer isso, sempre com a melhor qualidade. Nós estamos sempre fazendo curso, eu já estou na terceira formação sobre pedagogia de emergência, pedagogia do trauma. Eles sempre pedem para a gente fazer isso, se atualizar, estudar mais. Então, assim, todos, assim, uma vez por semana chega um novo texto de um novo autor. Porque quando a gente entende o que é, a gente fica mais sereno, sabe assim? Quando a gente entende o processo, a gente não entra em desespero, porque a gente sabe que vai passar. Porque outras crises também passaram, mas eu preciso estar tranquilo, eu preciso continuar cuidando de mim, mas também das outras pessoas que estão ao meu redor. Então isso me ajudou muito, assim, entender que aquilo que você tem de melhor e oferece também vai ser recebido muito bem, porque a pessoa vai entender que, uau, até eu tô cantando, imagina. As crianças falam assim, nossa, professor, eu nunca cantei. Muitos adultos falam, aí não vai, como é que eu vou cantar uma musiquinha da África? E no final estão todos cantando e não estão nem querendo saber mais. Porque adulto é assim, né? O que significa isso? E se for alguma coisa, não sei o quê? Aí, de repente, estão cantando e falam, nossa, gostei. Nem quero saber mais o que significa. E quando a gente explica, a tradução é direita, esquerda, para cima e para baixo. Nossa, tantas palavras para falar isso. Eu falei, desculpa, né? Não fui eu que inventei o Kiswahili. Foram eles. Reinaldo, Uhum. a gente tem mais tempo para uma última pergunta. Tem várias outras que foram feitas, mas nós vamos ter aqui que escolher. E eu acho que você fez uma palestra tão inspiradora que muita gente perguntou como é que é a formação em pedagogia da emergência. Para quem tem interesse, explica aí como é que é. Tá, então Como é que faz? nesse momento a gente paralisou porque a gente não pode aglomerar, inclusive no mundo inteiro. A gente fez alguns cursos online, principalmente o time da Espanha que eles estão saindo da crise, eles estão conseguindo fazer isso. Mas normalmente no Brasil a gente tem vários seminários, assim, nós temos também várias oficinas, várias palestras. Mas a gente começou no ano passado, inclusive a Rosa Prado foi uma das nossas oficineiras, assim, com muita qualidade, que é um seminário, é uma formação internacional. Assim, se a pessoa já tem uma graduação, ela pode fazer essa formação, que são 12 módulos, e quando ela completa esses 12 módulos, ela entrega esses certificados e ganha um certificado de uma faculdade de Stuttgart, uma faculdade livre, que te apta, assim, permite que você seja um pedagogo de emergência, né? No Brasil, a gente está tendo algumas dificuldades, porque a pandemia chegou num ano que a gente queria fazer 3 módulos e a gente percebeu que provavelmente esse ano a gente não vai conseguir fazer.
Mas todas essas informações normalmente aparecem no nosso Facebook, que é Pedagogia de Emergência Brasil, e a gente começou a atualizar o nosso site, e daqui a pouquinho também todos esses dados, todas essas informações ficarão lá, e aí acho que vai ser mais fácil para entender. Eu só queria saber se daria tempo da gente fazer uma brincadeira. Eu acho que não, porque nós temos são 2 6, minutinhos. né? Mas 2 2 minutos dá. 2 minutos dá. É bem fácil. Então faz, 2 minutos. Vamos lá. Então, assim, me mostrem, por favor, os polegares. Isso, vocês nem precisam cantar junto comigo. Polegares, guardou os polegares, indicadores, guardou os indicadores, mindinhos. Fácil, né? Então, polegar, guardou, indicador, guardou, mindinho, guardou. Só que agora nós vamos para o Equador, e no Equador eles falam palo, bonito e, tá? Palo, bonito e. E a melodia é bem simples, vocês podem fingir que estão cantando só para eu ficar feliz, que vai ser assim, ó. Palo, 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 bonito, palo e. Vocês agora? Palo, 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 bonito, palo e. Segunda parte. E, palo, bonito, palo e. E, palo, bonito, palo e. Tudo de novo? Palo, 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 bonito, palo e. Palo, 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 bonito, palo e. E, palo, bonito, palo e. E, palo, bonito, palo e. Viu? Fácil. 2 minutos. Muito bom. Muito bom. Gente, então o link da gravação de hoje, ele será disponibilizado até sexta-feira no canal do YouTube do Ecossocial. Basta você digitar Ecossocial no YouTube, que aparecem os vídeos disponíveis. Semana que vem, nós teremos a palestra do Pedro Jovcilevich com o tema Agricultura Biodinâmica, Individualidade Agrícola e a Formação do Organismo Social. Quem quiser receber o convite para as próximas palestras, basta digitar o e-mail, né, escrever o e-mail no chat, que nós enviaremos semanalmente para vocês. Agora a gente vai ficar... o Reinaldo também vai disponibilizar o material, né, Reinaldo? Então, quem já digitou, tudo bem, mas se tiver mais alguém interessado que não colocou ainda o e-mail, coloca no chat para a gente. E a gente queria agradecer, Reinaldo, pela grande oportunidade de aprendizado. Tem vários agradecimentos aqui, muita gratidão pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. E em nome da Ecossocial, desejamos a todos uma boa semana.